Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns pontos que eu levo em consideração na hora de fazer um projeto de uma cozinha planejada. Então, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre esse tema e como que eu faço, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, beleza? Então vem comigo. Bom, aqui eu tenho uma cozinha que eu fiz aqui um projeto no Promob, eu estou mostrando ela aberta aqui no Promob, mas eu não vou mostrar o passo a passo no software em si. Eu quero apenas detalhar alguns itens que eu considero importantes e que eu analiso antes de começar o projeto. Então eu escrevi aqui no meu bloco de notas 7 itens aqui. Então, o primeiro item que eu levo em consideração é a localização dos pontos elétricos, hidráulicos e gás. Então, aonde estão as tomadas? Elas estão mais aqui abaixo do balcão? Elas estão aqui mais para cima? Aonde elas ficam localizadas? Os pontos hidráulicos, aonde tem ponto de água? Ele é mais para baixo do balcão? Ele é fixo aqui, a torneira é fixa na parede? Aonde fica o esgoto? Tem ponto de esgoto e de água para máquina de lavar louça? Não tem. Tem a questão de ponto de gás, onde que ele fica nessa parede, nessa outra, tudo isso é importante a gente analisar e levar em consideração. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque isso vai determinar a posição de determinadas coisas que eu vou colocar dentro da minha cozinha. É claro que hoje em dia existe uma flexibilidade muito maior, por exemplo, da onde que você vai colocar a cuba. Antigamente existia só aquele sifão convencional, então era obrigatório que você colocasse a cuba onde estava aquele ponto de esgoto. Então hoje em dia a gente consegue dar uma movimentada nela, não necessariamente ela precisa ficar naquela parede daquele jeito. Porém, se a gente tiver um ponto de torneira fixo na parede, obrigatoriamente a cuba vai ter que ficar centralizada naquele ponto para que a pia fique naquela localização. Existem situações em que a gente pega projeto de uma cozinha planejada que já tem a pedra de granito, então meio que te obriga a fazer o projeto daquela forma, daquela configuração. Eu particularmente não gosto de fazer dessa forma, né? Eu gosto de pegar uma cozinha que ainda não tem a pedra para fazer do zero e, se necessário, fazer algumas mudanças e adaptações, só que essas mudanças sem condicionar a obra em si, sem precisar quebrar a parede, sem precisar mudar onde está a localização do ponto e tudo mais. Até mesmo o próprio gás a gente consegue movimentar hoje, porque tem aquelas tubulações de cobre que a gente consegue puxar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, coisas que antigamente não era tão simples de fazer, né? Então, o primeiro detalhe que eu analiso é onde estão localizados esses pontos, para eu saber aonde que vai a pia, pelo menos aproximadamente, aonde que eu vou conseguir colocar uma máquina de lavar, se no projeto tiver esse briefing. Outra coisa que eu analiso é quais são os eletrodomésticos que esse meu cliente tem. Então, ou que ele deseja comprar, porque às vezes ele ainda não tem os eletrodomésticos, mas ele tem em vista o que ele deseja comprar. Por quê? Eu preciso saber a medida deles. Cada geladeira tem um tamanho diferente, cada forno um tamanho diferente, cada micro-ondas, cada fogão, cada máquina de lavar louça, de lavar roupa. Então é tudo diferente um do outro. E eu tendo uma relação do que o cliente está usando, eu consigo também relacionar quais são as medidas de largura, altura e profundidade desses eletrodomésticos para não ter erro. Porque já pensou você deixar um espaço aqui para uma geladeira e no fim ela não cabe dentro daquele lugar, fica 10 centímetros menor, por exemplo. Quando fica maior, muito grande, também fica feio. Então é importante a gente ter essa relação dos eletrodomésticos para a gente saber o que a gente vai encaixar em cada lugar, tá? O segundo item que eu analiso é a questão da ergonomia e das alturas de alcance do balcão. Então, o que seria ergonomia? É uma ciência que estuda a relação do homem com o seu ambiente de trabalho, querendo ou não, a cozinha é um ambiente de trabalho. E quando se trabalha na cozinha, o que você faz dentro dela? Você cozinha, você faz limpeza, você lava, você pega os produtos que você deseja, seja uma panela, seja um alimento, seja um prato, você está toda hora se movimentando ali dentro. E se essa cozinha não for planejada de acordo com a sua altura, com a sua estatura física, ela não vai ser funcional. Então é importante você ter noção de qual que é a altura do seu cliente. Se o seu cliente tiver uma altura mediana, seu cliente ou sua cliente, ali de 1,65 m de altura até 1,80 m, você pode sim deixar a altura final do balcão aqui na pedra com 90 centímetros.
Acima de 1,80 m, já é importante a gente aumentar um pouco esse balcão para ficar de uma forma confortável, para que essa pessoa, ao trabalhar, não fique assim, muito corcunda, muito inclinada, tanto para lavar a louça quanto para cozinhar. Agora, se essa pessoa tiver uma estatura ainda menor do que 1,65 m, 1,5 m, por exemplo, de altura, talvez seja importante a gente reduzir a altura desse balcão, colocar ele ali com 85, 80 centímetros, de uma forma que vai ficar mais confortável. Anne, mas vai sair fora do padrão visual do móvel, mas você tem que entender que se a pessoa vai usar aquele lugar no dia a dia, precisa estar confortável e adaptado para ela, né? Claro que é importante também saber quanto tempo que a pessoa deseja morar naquele local, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer aquela cozinha e vai morar pouco tempo e já vai vender, e aí fica muito baixa, por exemplo, ou muito alta a estatura da pia, aí você faz no modo padrão. Porém, se for uma pessoa que gosta realmente de cozinhar, de estar ali dentro da cozinha, é importante você analisar essa questão dentro da ergonomia. Outra questão que é importante também não é só do balcão, mas sim dos armários aéreos. Porque se você tem uma pessoa de baixa estatura, você vai colocar o armário aéreo com 1,5 m de altura, ele vai ficar muito alto. Você tem que planejar que ele esteja pelo menos 1,40 m de altura, para que essa pessoa tenha um acesso mais facilitado desse armário, desse primeiro armário de preferência, né? Outra questão, às vezes a gente pega projeto que tem o pé direito bem alto. Sei lá, aqui em Minas Gerais, por exemplo, os pés direitos são bem altos, porque o estado é muito quente, então é de praxe que num apartamento convencional, popular, o pé direito tenha 2,70 m de altura. Em contrapartida, você vai lá para Curitiba, você chega a encontrar pés direito com 2,35 m, 2,40 m de altura em apartamentos mais populares. Aí você pode pensar em planejar, eu quero que a minha cozinha seja até o teto. Numa medida de 2,40 m de altura, tá ok. Agora, numa medida de 2,70 m de altura, uma cozinha até o teto, além dela diminuir a sensação daquele ambiente, torná-lo, digamos, mais claustrofóbico, entre aspas, também dificulta o acesso do que está lá em cima. Então, realmente precisa fazer uma cozinha até o teto se o pé direito for mais alto assim. Então, é importante você analisar e contrabalancear isso. Por exemplo, nessa cozinha aqui, o pé direito é 2,60 m e eu não coloquei até o final. É claro que tem clientes que têm aquela espécie de toque e falam, eu não quero espaço para juntar gordura em cima do armário ou juntar poeira em cima do armário. Mas assim, tanto falando visualmente na questão estética e do design, quanto na questão funcional, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa questão de fazer a cozinha até o teto, beleza? Outra questão aqui que eu menciono é a divisão da cozinha por setores. Então, eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal chamado Cozinhas Inteligentes, que é um conceito que foi criado pela Retich, do qual divide a cozinha em 5 setores diferentes, que é armazenamento de alimentos, preparo de alimentos, organização de panelas, talheres e louças e limpeza. Então, a gente tem todos esses itens dentro da cozinha para armazenar. E dependendo do formato que essa cozinha tiver, seja ela em linha, seja ela em L, seja com ilha, a gente tem que ter um planejamento de uma forma inteligente de como que será o trabalho dentro da cozinha. Por exemplo, essa cozinha pequena que eu tenho aqui, a gente tem a limpeza, que é esse campo aqui, a gente tem armazenamento de alimento aqui na geladeira, provavelmente aqui do lado do fogão, a gente tem panelas também meio que por aqui, então a gente tem que pensar qual que vai ser toda a movimentação desse usuário dentro dessa cozinha para que tudo fique mais prático, para que ele economize tempo ao exercer o trabalho ali dentro. Então, eu tenho que pensar nessa divisão e pensar quais são os armários que eu vou guardar cada coisa. Então, por exemplo, aqui em cima pode ser que eu guarde alimentos. Aqui, ó, é uma parte da lavanderia, então vou guardar produto de limpeza aqui desse lado. Nesse armário aqui, vou colocar um porta-temperos. Aqui vou colocar panelas. Aqui eu vou colocar alguma coisa de louça e de limpeza também. Então, é importante que você já pense nessas questões, né? Onde vai ser armazenado cada coisa, até para você poder orientar o seu cliente e deixar um espaço adequado para cada item. Por quê? No próximo item que eu coloquei aqui é o que será armazenado na cozinha. Então, cada pessoa, cada cliente tem uma história diferente, cada família tem um tamanho diferente, seja uma pessoa que vive em família, uma pessoa que vive sozinha.
Então tem gente que, por exemplo, sei lá, coleciona canecas, tem gente que gosta muito de pratos, tem gente que tem 2 jogos de panela em casa, tem gente que não, tem só 3 panelas, tem pessoas que gostam de armazenar alimentos, de fazer aquela compra do mês inteiro e querem um espaço para armazenar alimentos. Então você precisa conversar com essa pessoa, entender qual que é a necessidade dela, para você saber a quantidade de armários e a forma como você vai trabalhar dentro desse teu ambiente. Outra questão que eu menciono aqui é o armazenamento inteligente. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma cozinha pequena e se essa pessoa tiver necessidade de um armazenamento maior, de guardar mais coisas, eu preciso pensar em armazenamentos inteligentes aqui. Como, por exemplo, está muito na moda fazer aquele porta-vassouras, então eu poderia ter pensado em fazer um porta-vassouras aqui embaixo, daqueles com rodízios, e ter trazido todo o armário, talvez um pouquinho aqui mais para o chão, ou colocado um rodapé de granito, pensado num sócolo aqui para esse armário, para dar esse acabamento. Eu poderia talvez ter pensado aqui nessa outra paredinha, deixa eu trazer aqui mais para cá, vamos girar aqui. Nessa outra parede aqui, ó, que faz divisa com a sala, ou mesmo nesse balcão que eu tenho aqui, que faz divisa com a sala, de ter colocado um armário aqui de pequena profundidade, de 10 centímetros de profundidade, do qual eu já consigo armazenar tanto algumas coisas de alimento, quanto copos, por exemplo. Então, pensar nessa questão de armazenamentos inteligentes. Eu poderia ter criado um porta-temperos diferenciado, basculante, aqui embaixo desse armário, por exemplo, né, perto ali do fogão onde eu cozinho. Então, eu sempre paro e penso nessa questão de armazenamentos inteligentes, se isso for briefing e necessidade do meu cliente, porque tem cliente que simplesmente não quer ou não precisa desses espaços, tá? Então, isso vai variar muito de cliente para cliente. É importante você sempre focar naquilo que o seu cliente deseja. O foco tem que estar sempre no seu cliente. Outra questão que eu analiso também são as cores escolhidas. Eu gosto muito de ver, dentro das principais marcas de MDF que tem no mercado, quais são aquelas cores consagradas, aquelas cores que já estão há anos dentro do mercado. Não gosto tanto assim de ousar e usar lançamentos, porque geralmente lançamentos são cores da moda, que entram e saem, mas tem aqueles itens assim que, aquelas cores que vêm para ficar, que são atemporais, que não vão sair de moda, porque uma cozinha costuma ficar dentro de uma casa por cerca de 20 anos aqui no Brasil. Então é muito tempo. Então eu gosto de pensar não em modismo. Apesar de que eu sei que tudo vai depender daquilo que o meu cliente deseja e escolhe. Se meu cliente, por exemplo, quer uma cozinha que está dentro da moda do momento, uma cozinha, sei lá, provençal, algo nesse sentido, eu posso fazer para essa pessoa também. Mas eu gosto sempre de orientar o meu cliente a escolher cores atemporais, ou seja, que não vão sair de moda, sabe? Não aquelas cores muito fantasia, que são muito do momento, mas cores que realmente vão permanecer aí por muito tempo e não vão sair de linha. E por último, na verdade não por último, porque assim, cada um desses pontos que eu estou mencionando aqui, eles são feitos meio que de forma automaticamente tudo junto e misturado. Eu não vou assim, agora eu vou ver isso, agora eu vou ver aquilo, agora eu vou ver aquele outro, né? Eu faço tudo meio junto. Mas eu vou pensar na questão das ferragens que eu vou escolher para o meu projeto. Isso vai depender também do quanto que o meu cliente está disposto a pagar nessa cozinha. Porque às vezes tem gente que quer alguma coisa muito simples, então eu vou usar tudo que é ferragem mais simples, vou privilegiar as dobradiças, vou tirar a gaveta, tem aquele cara que vai querer a coisa mais sofisticada que existe, então vou trabalhar com gavetas metálicas, corrediças invisíveis, organizadores, então tudo vai depender do que a pessoa deseja. Mas as ferragens, ela vai entrar várias coisas, né? Então vai entrar ali dobradiça, corrediça, vai entrar um sistema de iluminação que eu desejo colocar aqui, vai entrar a questão de porta-temperos, de outros tipos de abertura que eu desejar. Então eu quero uma porta que abra 165 graus, eu quero uma porta basculante aqui com uma ferragem convencional de pistão, ou eu quero um sistema de elevação diferente, eu quero que as portas fechem com amortecimento ou não. Então tudo isso eu vou analisar. Eu quero um escorredor de louça aqui nesse armário de cima.
Então, tudo isso eu vou analisar e vou poder fazer inserção também aqui no meu projeto. E outra coisa que eu analiso também, que eu penso é na questão dos puxadores. Então, isso também vai depender de como que o meu cliente deseja essa cozinha, se ele quer uma coisa mais minimalista. Então, por exemplo, aqui essa cozinha ela tá com puxador cava, ou eu quero que tenha um perfil de alumínio, seja convencional ou um perfil especial, ou se essa pessoa deseja um puxador mesmo em Zamac, de algum estilo diferente. Então, eu vou trabalhar nessa questão. Posso oferecer também para essa pessoa itens como torres de tomada, que às vezes eu tenho tomadas que ficam todas escondidas no balcão e eu posso aproveitar e ampliar o número de tomadas por meio de torres. Então, é dessa forma que eu penso e que eu faço o meu projeto. Esse briefing aqui era um briefing simples, de uma cozinha de um apartamento desses mais em conta, né? Não vou dizer um apartamento popular, mas um apartamento da Casa Verde e Amarela. E aqui, na verdade, foi feita algumas modificações, porque a cozinha em si, ela era menor. Era um espaço de cozinha que vinha daqui, mais ou menos até aqui onde está o fogão, e aqui era uma lavanderia com tanque. Então, o que eu fiz de modificação nessa cozinha em especial? Eu deixei a pia no lugar onde ela deveria ser, de acordo com os pontos elétricos. Eu puxei o ponto do fogão que estava mais ou menos aqui, puxei ele mais para cá para fazer o fogão a gás. Nesse briefing não tinha máquina de lavar louça e nesse briefing não tinha depurador nem coifa, tá? Eu particularmente não gosto de coifa, mas se a pessoa gosta de fazer fritura, entre outras coisas, é importante que tenha pelo menos um depurador ou que tenha uma coifa com a função depurador, né? E aqui, o que eu fiz? Tinha um tanque, essa pessoa não queria o tanque, porque ela falou, o que eu for usar, eu vou usar dentro da minha cuba, então eu quero uma cuba maior. Então, planejei uma cuba um pouquinho maior. Fechei aqui o espaço do tanque e eu trouxe a máquina de lavar para esse L. Então, com isso, a gente acabou ganhando um armário de uma profundidade um pouquinho menor aqui, tá? Não é a mesma profundidade do balcão. Então, aqui eu tenho, eu acho que 55 de profundidade e aqui uma profundidade um pouquinho menor. Então, foi feito esse L, do qual a gente ganhou aqui um armário que tá num canto reto, né? Que vem até o final aqui. E aqui tem um porta-temperos do lado do fogão. Então, com isso, a gente colocou a máquina de lavar nessa parede da janela, puxando o ponto hidráulico e também elétrico e também de esgoto, né, para cá, do qual eles estão nessa parede. Então, a gente leva tudo isso para outra parede. Então, aqui foram feitas essas alterações para otimizar e fazer a cozinha dessa forma. Outra coisa que eu também observo e que é muito importante, a gente pensar nas áreas de circulação e nas áreas de passagem, para que não fique nada muito apertado, porque se a gente ficar enchendo muito de armário, o espaço muitas vezes fica muito pequeno, fica muito apertado e a pessoa não consegue passar direito, você não consegue ter duas pessoas naquele ambiente de trabalho. Então, você tem que sempre olhar se a área de circulação está adequada e de passagem também. É claro que esse aqui é um projeto, né, tradicional, específico para um briefing específico. É claro que a gente às vezes vai trabalhar com outras situações em que exigem uma maior área de circulação e de passagem, como por exemplo para cadeirantes, mas cada caso é um caso. E são esses pontos principais que eu analiso, né? Que eu selecionei alguns para falar com vocês na hora de fazer um projeto de uma cozinha planejada. Então, são itens que eu levo em conta e que eu levo muito a sério na hora de planejar. Então, seria isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e conta para mim aí nos comentários o que você leva em conta na hora de fazer um projeto de uma cozinha planejada, porque eu também quero saber. Muito obrigada, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!